Alô, Opa! Fernando! Hoje é um dia muito especial. Hoje temos honra, né? uma Estamos honra honrados, né? ter aqui conosco o escritor Pedro Bandeira, parte integrante da geração de milhares e milhares de brasileiros. Jovens brasileiros começaram, aprenderam a ler, criaram o gosto pela leitura, E lendo tá seus livros. E os livros dele hoje estão fazendo 40 anos, 39 anos. Ele está aqui conosco com 83 anos de idade. E é parte integrante desse universo maravilhoso de pessoas que hoje são 50 a mais, né, Doc? Olha que bacana. Bem-vindo, que alegria ter o senhor aqui. A alegria é minha, a honra é minha. Poder comunicar falando é uma coisa que nós, escritores, não temos. A gente se comunica escrevendo, mas depois que fez o livro anda sozinho, não faz mais parte de você. Entende? Então, poder falar sobre literatura, sobre educação no Brasil, é até uma obrigação nossa, tá? De escritores para a formação de leitores desde criancinha até o fim da adolescência. O senhor nasceu escritor? Não, eu nasci leitor, porque eu era um menino muito sozinho, irmãos eu só tinha muito mais velhos que eu, e ficava em casa sem fazer nada e tal. No meu tempo, a leitura era obrigatória, mas do gibi. O gibi, no meu tempo, era uma moda enorme. Havia gibi de todo tipo, de cowboy, de fantasma, de super-homem e de tudo. E o gibi era uma coisa muito democrática. Você lia um e trocava com os amigos. Então, você comprava um e lia 30 livros. Hoje caiu de moda. O gibi não é... E o gibi ajudava muito o letramento. Porque eu quero quem nos ouve aqui entender que existe uma coisa diferente de alfabetização para letramento. Alfabetização, muita gente é alfabetizado, sabe que B com A dá Bá. Letramento é quando você consegue ler mesmo. Você pega esse papel aí e lê o que está escrito. E, infelizmente, nós temos por pesquisa que 40% dos nossos adultos brasileiros são incapazes de ler um texto, embora se digam alfabetizados. Não entendem um texto e não são capazes de fazer um textinho. Naquela época tinha uma infelicidade muito grande. Escola era só para alguns. Mas para esses alguns, nós tínhamos um treinamento ótimo. O gibi era o primeiro. Você abriu o gibi, via as figurinhas, eu me lembro de ver a figurinha, tentar inventar uma história das figurinhas, mas ficava louco para saber o que estava escrito naquele balãozinho. Então a gente treinava a leitura no gibi. E mais, o cinema. No meu tempo não havia televisão, só havia cinema. E só havia filme estrangeiro, todos legendados. Ou você aprendia a ler rápido e entender rápido, ou não podia ir na única diversão de moleque, que era o cinema. Tá? Então, isso ajudou muito a gente a assumir o letramento, entender bem o que líamos. Por isso que, de cara, eu pude entrar no jornalismo, né? Agora, hoje, mas tem um problema. Só havia vaga para metade das crianças do Brasil. Não havia vaga escolar. Aí nós criamos pessoas de minha idade e metade delas é analfabeta porque não teve. Hoje nós temos vaga para todas as crianças. Estamos lutando para melhorar a qualidade dessas vagas, de modo a realmente sair dali crianças letradas, capazes de entender qualquer texto e escrever o que tiver na cabecinha dele. Tá? Isso porque, veja, o mundo todo, tudo. Você, querido Fábio, você está pensando, não está? Em que língua você está pensando? Em português. Em língua portuguesa. Então imagina, Fábio, que se você tivesse tido pouco contato com a língua portuguesa, ouvido pouco a língua portuguesa, lido pouco a língua portuguesa, você teria um estoque de vocábulos um pouco menor. Resultado, menos bom do que você tem. Você não teria palavras para formular uma ideia. Então, hoje que se fala, não, porque hoje é o joguinho. Gente, está tudo escrito. Pode ser no papel, pode ser na tela, mas está tudo escrito. Se nossos meninos não souberem ler bem e rápido, eles não podem acessar nada. O Google é tudo escrito. Tá? E nós também, por pesquisa, que essas crianças muito alienadas por joguinhos, falam, o joguinho... Eles não são capazes de jogar os joguinhos mais elaborados. Eles ficam lá jogando aquele joguinho que cai coisa, pim-pum, pim-pum. Tá? Entende? Não é verdade que o celular está tirando as crianças. Porque a criança que não lê, a criança que lê, usa melhor o celular
celular era maravilhoso, é um computador de mão. Tá? Nós estamos conversando hoje sobre livros, vocês imediatamente descobriram qual era o autor e tal. Não é? Que maravilhoso. Mas o celular forma novos leitores? Não, ele ajuda os leitores. Você só se torna leitor se desde pequeno você teve um grande contato com a língua portuguesa. Eu estudo isso muito há 40 anos, estudo psicologia do desenvolvimento, e nós sabemos que a criança que, ao nascer, mesmo o bebê, teve muito contato com a língua, mamãe sempre falando com eles. No meu tempo, a criança não sabe falar, então você não fala com ela. Embrulhavam a criança numa fralda, parecia uma múmia, e deixavam ela sozinha. Hoje a gente sabe que tem que deixar os bracinhos e pernas soltos para ele já ir treinando os movimentos, e ela tem que ouvir o tempo todo. Porque ela não fala, mas ouve. E ela registra lá dentro todos os vocábulos que ouve. Tá? Então a criança que teve chance de ouvir papai e mamãe falando com ela, agora, Lucinha, mamãe vai trocar fralda, porque nós vamos na casa da vovó da Lucinha, que gosta muito da Lucinha. A Lucinha está lá quieta, está entrando tudo. E outra, o gostoso é que essa língua seja apresentada de modo agradável. O contar histórias. Isso é milenar. História como João e Maria certamente foi feita naqueles tempos em que a tribo, o povo, começava a faltar comida, eles eram nômades, tinham que deixar para trás crianças e velhos. Então, João e Maria é uma história, por que vale até agora? Porque quando você nasceu, o teu maior medo era um dia, você só tinha papai e mamãe, não havia mundo, América Latina, não havia nada, havia você, o cheiro do leite, o calor do colo da mamãe. Então, qual é a tua primeira fobia? Perder aquela mãe, aquele pai. Então, quando você conta João e Maria para uma criança, e ela está no teu colo, ela, mãe, de medo, João e Maria abandonado, mas ela está ali, sabe que está quentinha. Ela sabe que não será abandonada. Então, a arte mostra a ela que ela está bem protegida. Por isso que elas adoram essa história. Essa história tem milênios, não morreu ainda. E tem uma questão também de vocabulário e desenvolvimento de povos antigos. Tem estudos que mostram como povos que tinham poucos repertórios para contagem de elementos ou coisas que virariam talvez valores e eram restritos a duas definições, muito ou pouco. Enquanto outros povos, como os esquimós, tinham dezenas, talvez centenas de definições para um tipo de branco. O esquimó enxerga diferentes brancos e coloca isso no repertório e no vocabulário dele. Do teu ambiente. Mas veja, a linguagem é que nos faz homo sapiens, é que nos tira dos animais. Nós podemos nos comunicar. Alguns animais, eu tenho um amigo neurologista que estuda isso. Alguns animais têm, sim, algum tipo de comunicação, mas são comunicações apenas denotativas. Você chega para um macaco, já se descobriu isso, e faz o som para olha a cobra. Todos vão para o alto da árvore. Aí você fala, olha a águia, todos vão para o chão. Mas é só isso, a águia. A cobra, a comida. Não tem, são coisas muito simples que são compreensíveis por animais, principalmente macacos. É uma coisa incrível. Eles têm emoções, a gente sabe disso e tal. É muito lindo estudar isso aí, né? Eles são muito parecidos conosco. Você pega dois bonecos, um de arame, inóspito, e outro fofinho, gostoso. Essa que tem arame tem uma mamadeira com uma teta, né? O outro não tem. Aí o macaco vai, toma a mamadeira, mas vai se refugiar no fofinho, né? Então, algumas coisas a gente já conhece da inteligência animal, mas a nossa é demais. Mas se você não tiver como pronunciar como entender, você é inferior. Nós sabemos que uma pessoa culta, você provavelmente, quando você lê
ou quando você ouve, você chega a compreender 15 mil vocábulos da língua portuguesa. Tá? Mas, ao mesmo tempo, quando você lê, há mais 30 mil vocábulos que você compreende, que você não usa no dia a dia. Sei lá, você não fica usando a palavra cáfila ou esquadrilha, mas você conhece, se você lê, você sabe o que quer dizer. Então, a pessoa culta chega a compreender 40 mil, 45 mil vocábulos da língua portuguesa. E segundo o Orelhão, a língua portuguesa tem 120 mil vocábulos. Isso significa praticamente entender toda a língua portuguesa. Porque aquelas que você não usa, muitas vezes são a classificação de lepidópteros e de pássaros, não sei o quê, que especificamente não nos interessa. Agora, sabe-se também que um homem pode chegar à idade adulta, viver e morrer analfabeto, conhecendo apenas 1.500 vocábulos da língua portuguesa. Tal como o macaco, ele conhece o direto. Comer, andar, medo, sabe? Ele não tem nenhum... 1.500 vocábulos impede que ele converse. Isso não dá para ele conversar. Um analfabeto não pode discutir futebol com um amigo. Ele não entende novela de televisão. Aquela linguagem dos atores é chinês para ele. São pessoas que só acham graça naqueles programas de televisão que você cai na água, peita, né, vídeo cacetada, essas coisas todas. Que infelicidade essa pessoa tem. Antigamente, ele podia ser forte o suficiente e sustentar a família na enxada ou carregando peso. Hoje ninguém precisa disso. Hoje uma máquina faz o trabalho de 500 pessoas com pá na mão e tudo mais. Para que ele serve? Para ser infeliz. Então, ou você tem a língua portuguesa como tua aliada, a compreensão plena, ou você será infeliz. E nós temos um povo infeliz, um povo atrasado, um país que podia estar em outros espaços se a nossa história da educação não fosse tão horrível como ela foi. É péssima. A educação nunca fez parte do Brasil. Veja, nós tivemos no século XV, fim do século XV, um alemão inventou a prensa de tipos móveis, não é? O Gutenberg. Então, de repente, uma Bíblia, por exemplo. A Bíblia era feita por um padre, ia fazer mais um exemplar da Bíblia. Às vezes ele morria, tinha que ter outro padre para continuar. Então, levava 2 gerações de padres para você ter mais um exemplar. De repente, com Gutenberg, você tem 1.000 exemplares, 5.000, quantos você quiser. Tá? Então, mas, logo depois, no começo do século XVI, um outro padre alemão chamado Lutero, Martinho Lutero, ele brigou com a religião dele, porque a religião dele vendia o céu, se desse dinheiro, você ia para o céu mesmo sendo pecador, e ele tem uma bronca danada e tal, e ele tenta, uma reforma. Reformar a igreja dele, não queria romper. Mas aí o Papa e tal, achou que não era uma boa ideia, ele foi excomungado e etc. Entre as frases famosas de Lutero, tem um que diz assim: o que tem além da igreja é uma escola. Tá? Por quê? Porque ele dizia o seguinte: você não pode conhecer a palavra de Deus só ouvindo a palavra de Deus interpretada pelo padre, de acordo com o que o Vaticano diz. Você tem que pessoalmente conhecer a palavra de Deus. E para conhecer a palavra de Deus, você tem que o quê? Ler a Bíblia. Para ler a Bíblia, você tem que saber ler. Então, ocorre, a partir de Lutero, uma grande revolução educacional nos países que abraçaram o protestantismo. Com Calvino na França, com Lutero na Alemanha. E, veja você, todas as pessoas tinham que pessoalmente conhecer a palavra de Deus. Havia uma razão espiritual, religiosa, para saber ler. Você perguntava para um camponês alemão: por que o senhor está mandando sua filha para a escola? Para se tornar um bom religioso, poder ler a palavra de Deus. Se perguntasse isso para um camponês português: por que o senhor não pôs o seu filho na escola? Para aprender a ler. Ler por quê? Não tinha nenhuma razão para ele aprender a ler. A Bíblia, inclusive, estava no índex, né? Era proibido de ser lida. Não era para ler. Até hoje não é. Você só tem que ouvir a interpretação do Vaticano. Resultado, todo mundo chegava à noite, trabalhava, reunia a família, acendia uma vela, sei lá o quê,
para ler a Bíblia, toda a família junta, ou essa noite, amanhã, depois e depois, e adquiriam um hábito de ler. De repente acabava a Bíblia, você queria mais alguma coisa. Então houve já no século XVI, houve uma revolução editorial. Pessoas começaram a fazer livro de vida de santo, de cavalaria e de não sei o quê. E quais são os países que eram líderes da história, são líderes até hoje, se não Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos? Quais aqueles que ficaram atrás, se não Espanha e Portugal? Está explicado. Então, a escola houve guerras defendendo os dois lados da religião, ou os protestantes, que aliás são os católicos que chamam os protestantes de protestantes. Eles eram reformadores, mas como eles protestavam, passaram a ser chamados de protestantes. Então, houve guerras entre eles, mas todos sabiam ler, então todos sabiam criar, outros podiam, o vocabulário deles ficou rico. O nosso não, o nosso permaneceu pobre. O português vinha para cá, isso não era um país, era um lugar que ele achou para levar coisa lá para o país dele, para enriquecer, não, para dar tudo para a Inglaterra, né? Ou eles punham no altar, né, os ouros, outros pagavam a dívida para a Inglaterra, tá? Então, é um país atrasado até hoje. Maravilhoso, lindo, maravilhoso, sensacional. E somos herdeiros disso, também desse atraso. Nós somos. Né? Mas a escola só vem para cá muito tarde e só para uma elite. Essa escola universal que nós temos hoje vem só depois do fim da ditadura militar. Até então não havia escola para todos. Só agora. E essa viagem aí que a gente está fazendo no tempo, desde de Gutenberg, desde os primórdios da escrita, que foi a grande revolução cognitiva da humanidade, talvez comparada apenas com a inteligência artificial, chegando aqui, a professora Marta Gabriel falou sobre isso, né, Doc? É uma expressão muito rica da magia, porque é uma mágica. O autor coloca ali as suas ideias e elas ultrapassam as janelas do tempo, dos séculos, e ficam ali, se perpetuam. Nós temos aqui 2 livros do escritor Pedro Bandeira, que estão fazendo 40 anos, A Droga da Obediência e também A Magia... A Marca de uma Lágrima. A Marca de uma Lágrima. Como é que você vê? Isso é da década de 80, né? Uma outra geração, 83, se não me engano, 83. A Força da Obediência, A Droga da Obediência. Era uma outra geração, o Brasil vivia um outro momento, a redemocratização, existia ali uma ideia dessa obediência ser uma droga, era quase uma coisa panfletária nisso tudo. Né? A gente tem um amigo querido, Ivan Moré, fala da desobediência produtiva. Como é que a gente pode falar sobre isso, né? Está atual hoje ainda? Mas, olha, isso é uma coisa bacana. Um livro que tem 40 anos continua vendendo que nem louco. Porque aquilo que se transforma em clássico é clássico para sempre. Dom Casmurro será clássico para sempre. Porque trata do quê? Do ciúme. O ciúme, sempre haverá ciúme. Por que Shakespeare, que tem 400 anos, ainda é encenado? Tá? Porque ele não escreveu sobre seu tempo, escreveu sobre emoções humanas. O amor impossível, Romeu e Julieta, o ciúme em Otelo, a velhice abandonada em King Lear. E ele escreveu sobre a ambição exagerada de Ricardo III. Isso sempre haverá. Não há máquina que deixe de haver ódio, ciúme e tal. Então, são clássicos. Você hoje assiste uma montagem de Otelo, você olha, é mesmo, hein? Puxa, como o ciúme pode ser destrutivo. E o senhor pensava nisso quando escolheu o tema dos seus livros? Exatamente. Bom, como você perguntou, eu nunca pensei em ser escritor, mas como eu lia muito e tinha um bom vocabulário, eu logo fui aceito como jornalista. Então, trabalhei sempre como jornalista, em jornal, em revista, em publicidade, sempre trabalhei escrevendo. Mas escrevendo o que me mandavam escrever, né? Que o chefe mandava, não o que eu queria. E meio tarde eu resolvi escrever livros por mim mesmo. E aí entra você mesmo. Meu primeiro livro, como eu amava Monteiro Lobato, eu tentei plagiá-lo. Ele inventou a coisa mais linda do mundo, uma criança de 7 anos, sozinha, uma menina, num sítio onde não há amigos, não há vizinhos, não há irmãos, nem nada. Ela vive sozinha,
com a sua imaginação. É assim que vivemos todos aos 7 anos. Uma criança, uma menina, aos 7 anos, enfileira as bonecas dela, dá aula para a boneca, faz aniversário para a boneca, e a boneca fala com ela, sim. Ela conversa com a boneca, tá? Realmente. Eu me lembro, a gente fazia criança, eu não tinha muito brinquedo, mas eu fazia casas com... Eu fazia bar de cowboy com caixa de sapato e tal. Então, eu fazia uma portinha que mexesse assim, de bar de cowboy, né? O Henry Fonda, entrava o John Wayne, que eram os meus ídolos da época. E aí, nesse momento, eu achei que eu tinha uma obrigação. Eu escolhi um público específico, que é o ser humano em todas as fases de seu desenvolvimento, do 0 até o fim da adolescência, 16 anos. Daí para frente, adulto. Então, eu tinha que encontrar, de entender quem era o sujeito. Eu tinha feito ciências sociais, eu não havia estudado pedagogia. Aí eu fui estudar psicologia do desenvolvimento, para realmente saber qual é a diferença entre um menino de 7 anos e outro de 12. Você fala, bom, mas só 5 anos é pouco. Sim, um homem de 40, outro de 45 são iguais. Mas um menino de 8 e outro de 11 são muito diferentes. Muito diferentes. As ligações sociais, as emoções são totalmente diferentes. Então, se eu quero fazer um livro para alguém de 7 anos gostar, eu tenho que conhecer esse meu leitor e me dirigir diretamente a ele. Assim como, por exemplo, aqui tem, vamos dizer, por exemplo, esses bichos maluquinhos que estão ali. Eu pretendo que a criança pequena possa compreender essa história. Então, tem que compreender o leitor para que ele possa compreender a minha história. Se, por exemplo, eu chegar por uma história, por uma criança de 7 anos, falar coisa, por exemplo, um casal que briga e tal, não vai se interessar, não é a vida dela. Tá? Agora, posso mostrar ela, inveja do vizinho que tem bicicleta, ele não, aí posso fazer uma historinha com assim. Eu tenho que saber isso. E tenho que saber, por exemplo, essa gradação do nosso desenvolvimento. Você pode imaginar a vida humana como uma cebola cortada ao meio. Ela tem uma série de arcos, né? No meio tem uma coisinha pretinha. Quando você nasce, está ali. Você está só ali. Do teu lado só tem o cheiro da mamãe, do leite. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui no resto. O que é cidade, o que é município, estado, ou o papa que morreu. Não tem nenhuma ideia. Sabe? Aí depois, de repente, você já tem a segunda camada, que tem papai, tem vovó, depois já pode ter um irmãozinho, de repente já tem a escola, amiguinho na escola, para brincar e tal. Você tem que saber dessa limitação. Não adianta você falar a Argentina para ela. Ela diz, Argentina, não tem a menor ideia do que é Argentina, não é para ter. Tá? Entende? E eu tenho que saber, nesse momento, na adolescência, como esse aqui, você chega no momento que você quer se desligar da disciplina em casa. Quando você tem 5 anos, você obedece cegamente ao que mamãe e papai dizem. Você até chora, mas você faz. Então o menino não sabe que você vai cair. É verdade, ele vai cair, então é bom que ele te obedeça. A partir de certo momento, ele não quer mais. Certamente os seus filhos, quando chegaram nessa idade, já começaram a discutir com você. Como que isso é verdade? Não concordo. Eu costumo brincar que eles ficam argumentando. Argumentar. É isso argumentam. Mesmo. É isso mesmo. Você está errado. Mas eu acho bom que argumentem. É a hora de argumentar, né? É saudável, né? É o momento que ele se assume. Ele quer ser adulto. Ele não quer ainda... Ele briga com você, mas não se desliga ainda. Tá? Mas, meu pai, coroa, eu não sabia. Ele fica implicando com o cabelo que eu uso, com a minha roupa e tal. Eu também não gosto daquela roupa que ele usa, aquele cabelo que ele corta. Tudo bem, né? Mas eles têm um ponto em comum que não quebra. E isso, como fui jornalista, quando veio a ditadura militar, eu estava no início da carreira de jornalista. Quando acabou, eu já estava no fim da carreira de jornalista. Então, eu vivi o tempo da censura e da tortura durante toda a minha idade madura. Tive que
viver com um sujeito que podia fazer um X em cima de uma matéria que eu acabara de escrever. Nós recebíamos, quer dizer, a publicação recebia de Brasília uma ordem, proibir falar em tal assunto. Eu me lembro, numa ocasião, houve uma epidemia de meningite infantil em São Paulo. 74. 74. Você lembra disso? Eu não lembro, eu tinha 4 anos. Bom, mas como médico eu estudei essa... você é médico, eu então. estudei essa epidemia. Só que veio uma ordem de Brasília, é proibido falar em meningite. Então ninguém podia falar. As mães não podiam levar os filhos para vacinar porque não sabiam o que tinha. Talvez muitas crianças morreram. Porque era proibido falar, porque não podia falar alguma coisa ruim do Brasil. O Brasil vai bem. O Brasil é maravilhoso. Tá bom. E então eu vivi sobre isso, foi difícil, tanto que eu comecei a sair da notícia e trabalhar em coisas mais técnicas. Eu trabalhei até na 4 Rodas, até Cláudia, essas coisas assim, né? Propaganda. Mas eu queria comentar também como esse adolescente que era seu leitor encontrava nos adolescentes personagens um ambiente meio idealizado, adolescentes que não tinham problemas financeiros, que falavam, né, que eram os caras, por exemplo, né, os caras com K, né, o avesso dos coroas e o contrário dos caretas. Eram heróis, né, porque eles eram meninos ricos, né? Eu imaginei isso. Imaginei, porque este livro é sobre o meu tempo de censura. Porque eu fiz teatro e jornalismo. Fui censurar nos 2 cantos. Eu tinha, inclusive, com um amigo, arranjamos um dinheirinho, produzimos a montagem de uma peça do Plínio Marcos, e pronta a peça, coronel, não vai nunca ao ar isso aí. E não foi. Tivemos que dispensar os atores, pagá-los e tudo mais. Então, é o seguinte, a droga da obediência. Todo ditador, ele tem a verdade total. Você tem que pensar como ele pensa. Por isso que tem censura. Você não tem liberdade de pensamento, liberdade de criação. Tá? Então, eu não tinha essa liberdade. Então, eu inventei um sujeito que, aliás, foi engraçado, eu sofria de uma dor de cabeça muito grande e havia somente um remédio que conseguia terminar com a crise. E um dia o laboratório suíço parou de fabricar esse remédio. Eu, uma noite, estava com a dor miserável, fervendo a cabeça. Eu xingando aquele paizinho pequenininho lá, que consegue fazer com que um brasileiro sofra dor ou não. Que poder que eles têm. Só falta eles inventarem uma droga para a gente obedecer a eles. A droga da obediência, que é a droga da ditadura. Eu que sei, você não sabe. Faço o que eu mando. Tá? É a droga da ditadura. E da ditadura normal, todo jovem quer sair. Todos se identificam com esses personagens. Eu fiz eles ricos, porque se eles fossem pobres, essa necessidade tomaria a frente do enredo. É por isso que o Batman é rico e tal, sabe? Porque senão ele não vai lutar pela humanidade. O Zorro é rico. Como é que é? Um nobre. Dom Diego. Dom Diego de la Mancha. Dom Diego de la Mancha. Então, ele tem toda a condição. Ele é um rico, né? Pois é. Da aristocracia, então, o Batman também. O super-homem é um jornalista. Ele é jornalista, casado com a Lois Lane, que é jornalista. E o Peter Parker é um estudante, é um teenager, mas ele é fotógrafo. Tá, jornalista fotográfico. É, exatamente. Então eu fiz com que eles fossem livres para poder atuar. E esse é o momento em que o jovem já quer atuar. Tá? Ele quer atuar, ele tem ideias, ele já está vendo as outras camadas da cebola. Ele sabe, puxa, fome na África, isso para ele toca. Se você falar para uma criança fome na África, quem é a África? É uma criança, ele não tem ideia do que seja. Aí ele já tem. Ele já se revolta com várias coisas, já tem opiniões e defende suas opiniões radicalmente, né? Então eu discuto com meu pai, eu discuto... e isso é bacana, isso é forte. E que legal, é legal que esses leitores hoje são os caretas. Esses leitores que tinham 12, 13 anos na época do lançamento do livro, seu filho, por exemplo,
hoje tem 54 anos, 54 então anos. hoje eles são os coroas que eles eram o avesso deles. Hoje eles são os caretas que eles eram o contrário deles. É. Por que como é que você vê essa dicotomia nessa situação? Como é que você vê esse contato com esses leitores que envelheceram? O que eles têm a te dizer? É tão gostoso. Você sabe, ficar velho tem algumas vantagens. Eu tenho essa, por exemplo, de conviver ainda com pessoas que começaram a me ler em 84, 85. Até hoje eu os acompanho. Fizemos amizades. Então, até hoje, elas têm filhos, minhas leitoras. Um deles é um menino, ele dá aula na Sorbonne hoje em dia. É um monstro de inteligente, um rapaz do Rio. Então, é muito gostoso. Eu acompanhei como se fossem da minha família. Eles são mais próximos de mim do que muito primo meu, que eu nunca vejo. Sabe? Porque a gente troca agora e-mails e tal, e WhatsApp. Antes eram cartas. Eu recebia milhares de cartas. E é bacana ver eles crescerem, ver eles terem filhos. Eu agora tenho uma que eu estou preocupadíssimo do Rio. A filha dela é disléxica. E a dislexia é uma síndrome muito ruim para justamente você aprender, para você ler muito. Você tem uma dificuldade enorme de leitura. Então, eu fui atrás de médico amigo meu, então eu escrevi para ela, não, tem que ir num óculos. Fiquei dando palpite para ela. Porque a gente vive. Tem uma que virou bailarina do Teatro Municipal do Rio. Eu vejo fotos dela assim, de tutu, assim, tão bonitinho. Então, isso é uma delícia. Todos eles deram muito certo. Porque todos eram leitores. E já quando entra nesse livro, tem a parte das crianças pequenas. Quando entrou aqui, alguém fez essas pessoas lerem. Tá? Eles começam aqui. Eles começam, mas eu não tinha livro para cá. Eles começaram pela Ruth Rocha, pelo Ganimé José, por um monte de autores. Maria José Dupré, a Edi Lima. Lúcia Machado de Maria Almeida. Clara Machado. Maria Clara Machado. Essa é espetacular, né? Luft o Fantasminho, o Cavalinho Azul. É. Mas eu fiz a bruxinha que era boa e o Pluft. Mas eu era o pirata. Tinha uma fada que tinha ideias, era muito bom também. Mas você continua produzindo. Continua, aliás, depois eu conto. Por favor. Sabe o que acabou? O meu primeiro livro adulto. Tá pronto? Vai lançar quando? Não sei ainda. Eu tô com o copião pronto. Tô lendo. Aí precisa ler uns 17 vezes o livro para achar pequenas coisas. Então, na verdade, é adulto, mas é para o adolescente e para a criança que te leu. É a mesma pessoa então, que leu. Mas tem muitos... todo o enredo tem ligação com uma pessoa culta. Não é um livro para um ignorantão, sabe? Tem muita referência histórica, muita referência literária, muita referência social, mas é um livro mais para o humor, né? Para aquele humor de você sorrir. Não Podemos saber o título de avant-première? Não tenho, mas não tem aí, não pode dizer. Não pode dizer, tudo bem. E o momento próprio a gente vai saber. Eu tentei, não no momento consegui. próprio a gente vai saber. Não sei, pode mudar, porque isso Claro. Antes de imprimir, você muda. Ai, achei um título melhor. Agora, como é que você vê, né? A gente começou falando, né, que o celular realmente ele não vai estimular a criança a ser uma leitora, Mas leitor. não é a função dele. Não é função dele, mas as telas, né? A gente pode abranger isso também para as telas. E aí a gente vê o número de livrarias caindo cada vez mais. A gente vê na lista dos mais vendidos, tem pelo menos 2 ou 3 livros de desenhar. Tem 20 livros É de triste pintar. ver isso. De pintar que dá o número da cor. Nem a cor você escolhe. Não escolhe nem a cor mais. Eu não O que tenho o senhor número. acha disso? Olha, velho, não sou contra nada. Veja, quando surgiu o rádio, todo mundo falava, não, esse menino agora só ficou ouvindo rádio, não lê mais. Aí quando você vê a televisão, esse menino só fica na TV, não lê mais. Sabe, essa criança agora fica no celular, não vê mais. Tá bom. Chega para uma criança de 5 anos que está com o celular e fala, filho, vamos brincar com o papai? Ele larga o celular e vai brincar com o papai. Mas, filhinho, mãe, vem aqui no colo da mamãe vai contar uma história. Ele larga. Nós não podemos culpar
alguma coisa fora de nós com o problema dos nossos filhos. Se o meu filho ele só fica com uma coisa alienante, sozinho, é porque a gente deixou ele sozinho. A mãe para de olhar o celular e fala, filho, para de olhar o celular. Exatamente. Você tá com o ele celular só na vê mão a mãe também. no celular. Essa é uma coisa que meu pai já dizia, e é verdade, que a criança só lê quando vê os outros É um lendo. exemplo. Exato. Então, a Tem gente... criança que anda do jeito que o papai anda. Alimentação, as crianças não comem verduras, legumes, porque os pais também não comem. Exatamente. Tá? Olha, a imitação é que nos faz isso. Tudo que você fazia no começo era imitando. O som da tua voz fica parecido com o som do teu pai. Tá? Até você ter uma outra vivência, até muda um pouco o teu sotaque. Mas, inicialmente, você fala com o vocabulário da casa, com o jeito de falar da casa. Tudo é imitação. Nós vivemos de imitar. Agora, se realmente... sabe aquele que diz assim, sabe? Eu dou tudo pro meu filho, sabe? E ele fica esse vagabundo que tá aí. Você dá tudo o que... Sim! Eu tenho um amigo que dizia assim, ele chegou para mim, eu levo ele na Bienal, dou R$100 na mão dele. Na época, R$100 era um dinheirão. Ele pode comprar o livro que quiser. O moleque não comprava, porque ele jamais... Ele não dava a menor atenção pro filho. Uma vez ele disse assim, sabe, ele tinha esse menino, tadinho, morreu, esse cara eu amava, mas ele tinha todos os erros. Ele era assim, sabe, ele falava assim, o que é que ele dizia? Ele dizia, esqueci, toda hora, a orientadora da escola do meu filho me chama lá para dizer que meu filho isso, que meu filho aquilo, e tudo mais. Bom, ela tem a paciência, ela tem que entender que eu tenho 300 funcionários na minha fábrica para cuidar. O meu filho é problema dela. Terceirizando a educação, algo tão importante. O moleque não tinha pai, caramba. Não tinha atenção. E sabe? Entende? Então, assim, a gente não pode culpar, eu não posso culpar esse copo por uma dificuldade minha. Terceirizando a... Terceirizar. Meu menino só fica na televisão porque não tem alternativa. Só fica no celular porque não tem alternativa. Eu, por exemplo, só ficava no livro porque não tinha alternativa. Tenho uma pergunta para você, para o senhor a respeito dos livros. Tem algum dos livros, todos esses são edições modernas, teve algum dos seus livros que o senhor teve que atualizar ou mudar alguma coisa por conta desse momento que a gente vive, onde as opiniões são muito duras, onde existe uma polarização muito grande? As coisas têm contexto histórico e por mais que sejam só de 80 e pouco até aqui, queira ou não queira, são 50 anos, né? Então, em 50 anos, teve muita coisa que teve que adaptar? Tudo que o seu tempo tem uma história, objetos e tal. Quando Shakespeare escreveu, aqueles príncipes maravilhosos usavam urinóis. Mas ele não pôs urinóis na história, ele pôs pessoas. Então, esse livro, por exemplo, eu escrevi numa época que não havia celular, não havia computador pessoal, não havia nada disso. Mas por que ele ainda vende? Porque ele não fala, ele não depende de celular, de computador, nem nada. Ele fala sobre pessoas lutando pela sua liberdade, pelo direito de ser, de opinião, respeito à opinião alheia. Então, não é o celular ou o computador que isso vai mudar. Se eu escrever sobre o computador, eu danço. Uma vez eu tentei. Estava fazendo muito sucesso os caras, eu fiz vários livros dos caras. Falaram, Pedro, você tem que fazer uma coisa também, já agora, com o computador. Eu falei, bom, vou fazer. Ia chamar até a droga virtual. Então, eu comecei a escrever. Aí, de repente, o programa que eu estava usando aqui mudava. Aí eu tinha que reescrever tudo. E quando eu reescrevia, mudava de novo. Eu falei, para. Eu não posso basear na tecnologia, isso não para. Eu tenho que me basear no ser humano. Nunca na tecnologia. Porque esse livro morre assim. Morre na hora. Você tem que ir para o seu campo, para onde você domina. Né? Para onde você joga, né? E a literatura é a arte da emoção. As artes são para as emoções. Um jeito que pinta um quadro para todo mundo dizer, oi, que lindo quadro. Ele não pinta um quadro para desagradar as pessoas. O
sujeito pega o violão e compõe uma canção, não é para todo mundo odiar a canção. Ai, que bonita a canção e tal, né? Não é isso? Então, a arte é para isso. O arte é para tocar a emoção do outro. Eu quero conversar com os brasileiros, com a emoção desses brasileirinhos, tá? Porque se eles tiverem bem resolvidas as emoções deles, souber ler bem, ele vai para onde quiser. Desculpe, mas esse é o meu exemplo. O meu pai morreu, eu ainda estava na barriga da minha mãe. Minha mãe era um doce senhora, um amor, mas era muito pouco culta. Muito pouco culta. Eu nunca a vi lendo um livro, jamais. Não é que eu ficava sozinho e ficava lendo, eu me fiz. O livro me fez. Diziam assim, puxa, Pedro, uma psicóloga amiga minha, pô, Pedro, você não teve um pai, quer dizer, você não teve uma figura masculina na tua vida? Eu falei, como não? Eu tive Monteiro Lobato, Hans Christian Andersen, Robert Louis Stevenson, Jorge Amado. Eu tive muitos pais. Tá? A arte complementa coisas que faltam. Lindo. E como é que o senhor enxerga essa questão da juventude tão presente na sua obra e a passagem do tempo, a maturidade, esse cenário que se adianta pela vida na passagem do tempo? Olha, hoje você, felizmente, a tecnologia, que nós temos que falar mal dela, não. A tecnologia facilitou as coisas e barateou as coisas. Tenta você pegar o seu celular e comprar todos os aparelhos que esse celular tem. Comprar uma máquina de vídeo, comprar um gravador de som, sabe? Você vai gastar 20 vezes o preço do celular. No entanto, está tudo no celular. Então, a tecnologia barateou as coisas, facilitou a vida. Você sabe quando eu escrevi esse livro? Quando eu escrevi a lápis. Por quê? Porque a máquina de escrever é muito ruim. Você não pode corrigir, arrumar. Eu escrevia a lápis, apagava, ia para a máquina de escrever só para passar limpo e entregar para a editora. Hoje, com o processador de texto, está sempre bonitinho, na tua frente, bacaninho, texto, limpinho. Ah, você tira esse pedaço, põe ali. Sabe? Entende? Só veio para nos ajudar. Hoje, para mim, só resta criar. Antes, não, eu tinha uma mão de obra. Às vezes, pegava papel, pegava a régua, cortava um pedaço, punha durex, para poder incluir um parágrafo no meio de uma história. Sabe? Depois de datilografar. Mas eu falo assim, a geração que o senhor representa, né, que fala, o senhor fala sobre a juventude, e hoje o senhor tem 83 anos. Eu estou falando sobre a passagem do tempo, como é que o senhor enxerga isso, a finitude mesmo do que a gente representa nessa existência? Olha, eu já encaro a finitude naturalmente, não é? Já não sou eu sou um homem cheio de passado, né? E não tanto futuro, mas não penso nisso. Continuo trabalhando, isso é a felicidade do escritor. Ele pode escrever até o último dia da vida. Por exemplo, eu era jornalista, se eu já estaria aposentado há muito tempo e não tinha o que fazer. Mas se eu tenho uma ideia, eu sento como todo e faço mais uma historinha, me sinto ocupado, me sinto necessário. Olha, eu perdi algumas amigas que eu amava muito. Uma delas, a Tatiana Belink, era um gênio, uma russinha que foi um gênio brasileiro, que fez todo o teatro da TV Tupi, Canal 3, o Sítio Pica-Pau Amarelo, tudo mais. Ela fez como adaptadora. O marido dela era um psicólogo chamado Júlio Gouveia. E só que na época não tinha videotape, então não tem as gravações dela. Mas ela passou para o livro. Até o fim da vida, com 95 anos, ela ficava sentada numa cadeirinha, uma almofada no colo e um caderno escrevendo. Até a véspera da morte dela. A outra, Eldi Lima, que é uma das primeiras, fez A Vaca Voadora, ela tinha 76. Quando ela morreu, um livro que ela havia entregue foi publicado depois da morte dela. Até o último dia trabalhando. Então, a professora Nelly Novaes Coelho, a quem eu muito devo, ela é muito entendida disso, da psicologia do desenvolvimento do ser humano. Ela tinha, acho que ela tinha já 92 anos e chegou para a editora com um original novo. Né? É teoria de literatura, né?
original novo e tal. E um plano de dissolver aquilo para mais 10 livros. Que ela prometia entregar um original por ano. Estava planejando para os 102 anos, é isso? Bonitinho isso, né? Não é bonitinho? E toda entusiasmada. Ela era Mas magrinha, Você sabe que pequenininha. nós fizemos uma entrevista recente com uma médica especialista em Alzheimer, demência, perda de cognição. E um dos tópicos que ela falou com muita... Falou muito bem, uma cientista, uma pessoa extraordinária. A doutora Cláudia. E ela falou o seguinte, que quando a gente tem mais idade, a gente pode ter uma perda, mas tem pessoas que, por conta de ter uma erudição maior, de ter estudado mais, de ter lido mais, tem uma reserva cognitiva maior e que consegue, por isso, continuar ativas, por ser mais longevas na sua atividade cerebral, mesmo tendo doenças. Ou seja, os vocabulários lá, O que o senhor percepção falou, que o senhor falou no início. da leitura, casa com o que a médica ultra especializada nesse assunto falou para nós faz 15 dias. Você está cheia de palavras na sua cabeça. Você pode montar qualquer coisa que você pensar e me dizer. Exato. Se você não as tivesse, como seria? Você... Tá? A possibilidade de você ter uma demência, quando você tem estudou menos, ela é maior. É isso que é, doutor. Claro. É uma triste acontece, sabe? Por exemplo, temos aquele gênio brasileiro que é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele é um pouquinho mais velho que eu, mas ele teve um AVC e parou, está lá em casa. O meu querido amigo Ziraldo, um gênio brasileiro, ele teve um AVC e ficou vivo mais 5, 6 anos. E ele Ziraldo não conseguia pegar um lápis para desenhar, mas é mais triste. Melhor é morrer de uma vez, sabe? É quase um passarinho sem asa, né? Eu acho. É puf. Porque essa dificuldade, imagina um cara como o Luiz Fernando Veríssimo e Ziraldo, o Brasil perdendo ele. Já que a gente está falando sobre isso, como é que o senhor enxerga? Tem uma pergunta aqui da nossa chefe aqui, Júlia Bandeira, que lamenta muito não ser parente do senhor, chama Júlia Bandeira, deve ter respondido muitas vezes, né? Seu pai, o Pedro Bandeira, mas enfim, que é fã também, né, da sua obra. Como é que o senhor enxerga a sua obra daqui a 50 anos? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um cara orgulhoso de mim mesmo. As coisas que o carinho que você recebe do leitor, é algo que te tira dos eixos. Sabe? É tão bacana. Até hoje, tem gente adulta que vem e chora ao me abraçar. Porque é como eu choraria se eu pudesse ter abraçado Monteiro Lobato, entendeu? Mas não deu, ele morreu muito. Ele morreu, eu tinha 6 anos quando ele morreu. E, aliás, me lembro que eu estava lendo Monteiro Lobato e vi todas as obrinhas. Opa! Tem um livro dele, e mais os que ele vai fazer. Falou, não, ele já morreu, eu chorei. Como ele morreu? Logo ele não podia morrer. Ele não ia fazer novos livros. Mas olha, é tão gostoso, rapaz. Então, olha, se esse livro durou 40 anos, talvez ele dure mais 40 anos. Talvez ele dure mais. Sempre haverá alguém querendo a liberdade, querendo o direito de palavra, não querendo obedecer como carneiro. O problema do social é você virar carneiro. Sabe, uma vez... bom, não vou citar coisas feias, mas o que é que você teve do brutal domínio do mundo, do seu mundo, como do Hitler? O que é que veio de lá? O que é que veio daqueles 15 anos de invenção, de criação? E do Stalin, 70 anos de... O que é que veio? Tá? Nada. Porque não se pode pensar. É proibido pensar. É proibido ter ideias. Eu tenho as ideias por você. E me obedeça. Este é o grande problema. A democracia é o pior dos regimes, mas é o único possível. Por que essa bagunça? Que é para ser bagunça. Porque, felizmente, nós não somos iguais. Já imaginou uma sociedade, todo mundo igual? A gente estava aqui conversando, o Doc te perguntou sobre o Monteiro Lobato, esse atual cancelamento do Monteiro Lobato, ídolo de uma geração inteira, o seu ídolo, né? Meu ídolo. O seu também. Como
Meu também, menos. Eu confesso que eu gostava muito. Meu primeiro livro foi Robinson Crusoe, e a partir dali... Mas ele é o Robson, é mesmo a adaptação do Lobato. É lindo, né? Talvez você tenha lido a adaptação do Lobato. A tradução. A tradução, e ele adaptou, ele Ah. julgou o Robinson Crusoe. Da editora Edições de ele é- Ouro, né? Pequenininho, aquele Viu? livrinho pequeno. Ele era extremamente moralista. Você sabe que ele foi um grande editor, né? E traduziu muita coisa, publicou muita coisa. Porque tem de tradução... Tem o Por Quem os Sinos Dobram. Henry. Hemingway. É uma coisa histórica no Brasil. Ele era muito puritano. Então, aquele lá, o Gary Cooper com a Ingrid Bergman, e tal, que vai e tal, de repente eles chegam às vias de fato. Não tem essa parte na publicação do Monteiro Lobato. Pulou ali e foi embora. O Gary Cooper ficou faltando ali. Por outro lado, hoje ele é criticado por questões raciais, por posicionamentos que hoje não são adequados. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo de cancelamento. Dizem que nos Estados Unidos há 8.000 livros cancelados. 8.000 livros cancelados. Está uma sanha de só... Isso não pode, isso não pode. Como não pode? Qualquer livro pode. Não, mas eu digo que não pode. Como eu digo que não pode? Eu não gostei, não leia. Eu estive semana passada em Munique Ah, e visitei a praça onde foi feita a fogueira de livros. é? Você viu? Jura? Tem a praça lá e o Freud falou como evoluímos. Se fosse na Idade Média, estariam me queimando. Agora estão queimando somente o meu livro. É melhor. Mas realmente... E, por exemplo, Lobato foi queimado em Taubaté. Os livros do Lobato. A cidade dele queimou a pilha de livros dele. Tá? Então, veja, nos Estados Unidos tem aquele Dow que está proibido, né? Aquele sujeito que fez a fábrica de chocolate e tudo mais. E muitos outros. Mas Muitos outros. eu queria, talvez, eu sei que ele é seu ídolo, ele é meu ídolo também. Eu aprendi muito de mitologia com ele e aprendi a ler com ele. Mas, sendo um livro infantil e tendo posições que são, de fato, racistas, ele é um livro que tem que ser visto com o cuidado de ser colocado dentro do seu tempo. Porque se você dá para uma criança pequena ler, você imagina uma criança preta lendo um livro onde a tia Anastácia é destratada pela cor. Não é para ler. Não é para isso alimenta o racismo e deve ser evitado. Agora, isso também não quer dizer que você vai crucificar ele e jogar fora tudo que foi feito. É isso que eu penso. Tem uma história interessantíssima, uma história de amor de uma menina apaixonada. As meninas geralmente gostam desse livro. E uma vez recebi uma carta de uma menina de Brasília. Pedro, sabe, eu gostei muito da Marca do Malago, mas tem uma queixa a fazer, sabe? Eu sou negra. E não tem negro nessa história. Eu falei, mas que cor é a personagem? Eu disse, é uma personagem, uma menina apaixonada. Você leu Branca porque você não está acostumada a se ver nos livros. Isso é muito legal. Não é? Esse é o problema. Agora, ele, realmente, eu não dei os livros dele para os meus filhos. Veja só, ele tem livros extremamente censuráveis. Por exemplo, Caçadas de Pedrinho. Caçadas de Pedrinho, ele se baseia naquele da Prokofiev, do Pedro e o Lobo, que é um menino que vai caçar o lobo com um passarinho, uma pata e não sei o quê, tá? É a primeira parte do livro. Sai Narizinho, Pedrinho, Emília, Rabicó para matar uma onça. E a Marizinho leva uma faca de cortar pão. A Emília leva um espeto de espetar frango. E ela fica esfregando. Meu Deus, que crime, matar uma onça. Hoje em dia, se falar uma onça, gente, isso é um absurdo, aquele animal lindíssimo. Então, eu não posso dar para o meu filho. Onde a história boa E a segunda parte, ele chupou de um conto do Mark Twain, que é O Rapto do Elefante Branco. Das pernas de pau, né? A parte das pernas de pau. Não, a parte do rinoceronte. Sim, do quindim. Era no Mark Twain, é um elefante branco. Ele fez exatamente a história de formar uma burocracia para matar o elefante. Só que ela não pode matar o rinoceronte. Não pode matar o rinoceronte, senão eles perdem o emprego. Assim também é do elefante.
Ele está desaparecido, mas não pode achar, encontrar. Senão eles vão perder o emprego. Eles foram... Então, ele é igualzinho. Então, por que eu daria? Eu prefiro dar o Mark Twain direto. O original. Eu preciso dar o Mark Twain. É. Agora, veja, ele também não era... Ele não havia livro didático na época dele. Então, ele tentou escrever livro de aritmética, de gramática, de geografia, de história. Ruins. Porque ele não era especialista nisso. Os livros são ruins. Tá? Muito interessante aquela história toda de elementologia. Mas é uma besteira botar os meninos no céu e a Emília pega estrelas e põe no bolso. A gente está ensinando o quê para as crianças? E lá tem um São Jorge que mata um dragão. Sabe, isso tudo está vencido. Desculpe. Além de ele tratar, da Emília tratar, que aliás eu sou contra o seguinte, ele não leu Freud como você leu. Porque é o seguinte, o Narizinho fala, tem uma boneca que ela gosta. De repente a boneca passa a falar. E se ela começa a falar, ela está falando quem? Ela é produto de quem? Da Narizinho. Então, se ela é mal criada, racista, quer dizer que no fundo, no id de Narizinho, ela é mal criada e racista. Tá? Ela, não é verdade? Onde ela aprendeu a falar, se não com o Narizinho? Isso é uma bola fora incrível. Só que ficou engraçado ela ser... E ela tomou conta das histórias. Eu não acho que Lobato Lobato ainda deve ser lido como o maior contista de humor do Brasil. Os contos de humor dele, como é que é o comprador de fazenda, é genial. O colocador de pronomes, você torce de rir com o sujeito do Gramado. Sabe? Ele tem o maior conto de terror da história da literatura brasileira, que é o Bugio Moqueado. Uma coisa tremenda. A história, bom, não adianta contar que vão tomar o tempo todo, mas ele tem uma série de coisas maravilhosas que podem ser mantidas. Mas a literatura infantil do Brasil, dele, serve muito para nós, escritores, vendo como ele trata. Tá? Claro, claro. Serve muito e deve ser estudada. Eu acho que na universidade. Eu não daria para nenhuma criança nenhum dos livros do Monteiro Lobato. Exatamente o que eu estava querendo dizer. Você não pode dar para alguém sem ter o senso crítico de colocar aquilo dentro de um certo momento histórico. O recorte histórico, claro, né? Do tempo em onde ele estava. Ele não era, por exemplo, ele chupa um livro que não estava em domínio público, Peter Pan. Ele chupou inteiro, Peter Pan. Ele não tinha conversa, entendeu? Mas tudo bem, vamos estudá-lo no seu tempo. A literatura infantil foi bacana ter surgido com ele, com a liberdade que ele fez. Ninguém é bonzinho, obediente e tal, criança. Não, as crianças são heróis, bacana. Isso serviu muito para mim. Mas o livro como está hoje, eu não daria, não faz falta. Não faz falta. O próprio amor dele pela mitologia grega faz com que ele rompe com uma religião e assume outra. Ele era ateu, mas acreditava que havia deuses da beleza, da força, do trovão e não sei o quê. Hércules. Então, devagar. Agora, uma questão para um autor muito competente como o senhor, seu Pedro. Por que as adaptações cinematográficas nunca são tão boas quanto os livros? Bom, eu estou convivendo isso porque eu tive um livro meu que foi adaptado, eu dei liberdade para ser adaptado, e fizeram uma história maluquérrima. Mas agora a Droga da Obediência está sendo produzido, tá? Só que agora eu participo do roteiro. Eu sou o consultor do roteiro, tá? É que nem quando o cara casa a segunda vez, ele faz um contrato pré-nupcial. Exato. Primeiro casamento vai que Terceiro ele já vai. não Aí casa. o cara aprende, o segundo ele fala, pera, vamos fazer um contrato. Sabe, isso que você perguntou, veja só, leia O Poderoso Chefão do Puzo e veja o filme. É igualzinho, porque ele foi o roteirista e produtor do filme, junto com Eu acho até que o filme é mais legal do que o livro, nesse caso. Até melhor. Mas ele estava junto, mais maduro
E é genial aquele malombrando, aquela coisa. Ah. Você vê a história do crime em família, quer dizer, não é bem sobre o crime, é sobre o que ser obrigado. Nossa, é belíssimo aquele filme. Talvez a gente falou sobre isso com um dono de livraria que teve aqui, o dono da livraria da Vila, o Samuel, né? Seu amigo, Pedro. Meu amigo, adoro. E a gente chegou numa unanimidade, né? Que Poderoso Chefão talvez fosse um dos únicos filmes que é igual ou superior ao livro. Muito. Mas não existe uma lista grande de exemplos. Não. Mas é o seguinte, como dizia o Paulo Altran, ele falava, o teatro é arte do ator. Vamos ver se eu faço a voz dele. O cinema é arte do diretor. A televisão é arte do patrocinador. Cada um com o seu cada qual, né? Maravilhoso. Bom, porque o cinema o diretor, ele é um criador. Você não pode tirar dele. Porque ele vai ter novas ideias e vai por lá. E se ele for um grande diretor, acontece como o Coppola, acontece como fazer o Ford. Sabe, o Ford era tão bom que ele pegou uma história maravilhosa de adolescentes, que chama-se O Homem que Matou o Facínora. Todos os personagens são adolescentes. Aí o principal era o James Stewart, com 46 anos. O outro amigo dele era o John Wayne, com 48. E fizeram adolescentes, e pronto, você engole. Porque não tinha adolescentes capazes de fazer o que aqueles caras eram. Sensacional. Né? Genial aquilo. Muito bom. Olha, a gente queria agradecer demais, né? A Pedro sua Bandeira, uma presença honra e tê-lo conosco. a honra que o senhor nos deu de estar aqui. E acho que quanto mais a gente divulgar, com nossa audiência é mais 50 a mais, seus netos e filhos tardios, né? Porque vão adorar os livros. Do Pedro Bandeira, acho que vale, sim, iniciar, fazer a pessoa ler. Exatamente, Doc. É o que o Pedro Bandeira falou aqui. Está reclamando que o seu filho está com muito tempo com o celular? Chame ele para brincar. Com certeza ele vai largar o celular e vai brincar. Dá um livro para ele, leia do lado dele. Leia do lado dele. Isso aí, Fábio. Leia do lado dele. A voz da mãe, a voz do pai. Para ele é tudo. Isso. Muito bem. O celular não fala com ele. Ele quer aquele calorzinho. Claro. Então, o celular não é mau, ele é teu rival. Se você abandona o amor, ele ganha o amor. Vai. Você abandonou o amor, o direito de ser pai e ser mãe, é uma maravilha. Mas é difícil. Tem uma certa dificuldade. Mas é uma dificuldade gostosa ou não. E se você não acha gostoso, não tenha filho. Você tem esse direito. Muito bom. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.